Fala moçada, dando continuidade ao estudo da reflexão, lembrando que nós usamos os espelhos para demonstrar a reflexão da luz, agora nós vamos observar os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos derivam de esferas e eles podem ser côncavo, se eles utilizarem a parte interna como superfície refletora, ou eles podem ser convexos se eles usarem a superfície externa como superfície refletora. Repetindo, o côncavo utiliza a parte interna da esfera, da calota esférica, como superfície refletora. Já o convexo utiliza a superfície externa da calota esférica. Os espelhos esféricos, eles apresentam alguns elementos. Então aqui nós temos o espelho esférico, ele tem o Czinho é o centro de curvatura, ele tem o vértice é exatamente o ponto de encontro do espelho com a linha que contém o centro de curvatura, que é chamado de eixo principal. Exatamente na metade entre o vértice e o centro de curvatura, nós temos o foco. Lembrando lá da matemática, que a distância do centro até a extremidade de uma esfera é o raio. Então a distância focal, ela vai ser metade do raio. Nós temos quatro raios notáveis, raios especiais. O primeiro raio é aquele que incide paralelamente ao eixo principal. Então o raio incidiu paralelamente ao eixo principal, ele bate no espelho, sofre reflexão e o raio refletido passa pelo foco. Se for um espelho do tipo convexo, é a mesma coisa. O raio ele vem paralelo ao eixo principal, sofre reflexão e o seu prolongamento é quem passa pelo foco. Esse é o primeiro raio notável. O segundo raio, que concorre ao primeiro, ele diz o seguinte: quando o raio refletido passa pelo foco, ele bate no espelho, sofre reflexão e sai paralelo. O primeiro vinha paralelo, era refletido, passava pelo foco. Agora o segundo passa pelo foco, é refletido e segue paralelo. E se for um espelho convexo? O espelho convexo, o raio vem com o prolongamento passando pelo foco, bate no espelho, é refletido e vai embora de forma paralela. O terceiro raio notável é o raio que incide passando pelo centro de curvatura. Então, passou pelo centro de curvatura, bateu no espelho, sofre reflexão e volta passando pelo centro de curvatura. Se for no espelho convexo, o raio vem com o prolongamento passando pelo centro de curvatura, sofre reflexão e volta exatamente na mesma direção. O quarto e último raio é o raio que incide no vértice. Todo raio que incide no vértice sofre reflexão. E o ângulo aqui, ó, de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A mesma coisa acontece se for um espelho convexo. Incidiu no vértice, é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Você já conhece os elementos do espelho, já conhece os principais raios, e você sabe que a função do espelho é explicar a reflexão, o fenômeno da reflexão. Só que em contrapartida, uma imagem sempre é formada, independente do tipo do espelho. Então nós vamos formar as imagens. Para formar as imagens, nós vamos usar dois desses raios notáveis. E a imagem é formada no cruzamento dos raios refletidos. E nós começamos a formação da imagem em espelhos côncavos. Muita atenção que nos espelhos côncavos a posição do objeto influencia nas características da imagem. Então começamos com um objeto antes do centro de curvatura. O objeto antes do centro de curvatura. Aqui está o centro de curvatura e o objeto está aqui, ó, antes do centro de curvatura. Para formar a imagem, nós vamos usar dois raios. O primeiro é o raio que incide paralelamente ao eixo principal.
bate no espelho, sofre reflexão e o raio refletido passa pelo foco. O segundo raio, um raio que vem incidindo pelo foco. Ele passa pelo foco, bate no espelho, sofre reflexão e ele sai paralelo ao eixo principal. Aqui onde os raios refletidos se cruzaram, nós temos a formação da imagem. Então isso aqui, ó, que está em vermelho é a imagem. Essa imagem ela é real, invertida e de tamanho menor. Ou abreviamos para RI-, real, invertida e de tamanho menor. O contrário de real é virtual. Seria virtual se ela estivesse dentro do espelho. Não está. Então ela é real. Ela não está direita igual ao objeto, ela está invertida. E o tamanho, como você pode notar, é menor. Objetos antes do centro de curvatura, as imagens serão sempre RI-, real, invertida e menor. Vamos movimentar o objeto. Vamos colocar o objeto aqui, ó, sob o centro de curvatura. Para formar a imagem, nós vamos usar dois raios. Um que incide paralelamente ao eixo principal, bate no espelho, sofre reflexão e o raio refletido passa pelo foco. O outro raio, um que incide passando pelo foco. Todo raio que incide passando pelo foco, ele é refletido e ele sai paralelamente ao eixo principal. O meu desenho não ficou o melhor de todos, mas os raios eles se cruzam exatamente aqui, ó, embaixo do objeto. Eles se cruzaram aqui. Tanto é que o objeto e a imagem, vou destacar a imagem ela é real, invertida e de tamanho igual. O tamanho da imagem é exatamente igual ao tamanho do objeto. Então, o objeto sobre o centro de curvatura, RI igual, real, invertida e igual. Desculpa, real, invertida e de mesmo tamanho. Continua movimentando o objeto. Agora vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Aqui está o objeto. Eu não vou desenhar mais os raios, mas a imagem, aqui que eu estou destacando, a imagem ela é real, invertida e agora o tamanho, ó, é maior. Objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é RI+, real, invertida e de tamanho maior. Continua aproximando o objeto. Agora vamos colocar o objeto sobre o foco, exatamente sobre o foco. Vamos observar os raios. O raio que incide paralelo é refletido e passa pelo foco. O outro raio, já que o objeto está em cima do foco, não podemos usar aquele que passa pelo foco, né? Então vamos usar um raio que incide no vértice, é refletido com o mesmo ângulo. Note que os raios refletidos, eles são paralelos, então eles não vão se cruzar. Então nós dizemos que a imagem ela é imprópria, ou que a imagem vai se formar lá longe, a imagem vai ser formada no infinito. Objeto sobre o foco, imagem imprópria. Continua a movimentar o objeto. Agora, na última posição, o objeto entre o foco e o vértice. Objeto entre o foco e o vértice. Então, aqui, ó, eu tenho o objeto. Dois raios para formar a imagem. Um que incide paralela ao eixo principal, é refletido e passa pelo foco. O outro que incide no vértice é refletido com o mesmo ângulo. Os raios refletidos, eles estão divergindo, eles estão se espalhando, então eles não vão se cruzar. Mas os seus prolongamentos, esses podem se cruzar. E aqui onde eles se cruzam, vou destacar em vermelho, nós temos a imagem. Agora a imagem está dentro do espelho, então é uma imagem virtual. A imagem ela não está mais invertida, ela está direita, igual ao objeto. E o tamanho da imagem é maior do que o objeto. Então, sempre que o objeto estiver entre o foco e o vértice, as características da imagem serão VD+, virtual, direita e maior. Então, para os espelhos côncavos, nós temos 5 possibilidades. Objeto antes do centro de curvatura, RI-, sob o centro de curvatura,
Ri igual. Entre o centro de curvatura e o foco, Ri mais. Sobre o foco, imprópria. E agora, entre o foco e o vértice, virtual, direito e maior. Nós temos agora o espelho convexo. Para o espelho convexo é mais tranquilo, só existe uma possibilidade, só uma possibilidade. Não importa a posição do objeto, vamos marcar que isso aqui é o objeto, a imagem sempre será VD-, virtual, direita e menor. Virtual porque está lá dentro do espelho, direito porque não é invertida, e menor, compara o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. O tamanho da imagem é menor. Para os espelhos côncavos, 5 possibilidades. Para o espelho convexo, uma única possibilidade. VD-, virtual, direita e menor. Pessoal, gravem que as imagens que podem ser projetadas são imagens reais. Então, os espelhos convexos não podem projetar imagens. Os espelhos convexos, eles diminuem o tamanho da imagem, aumentando o campo visual, mas eles acabam distorcendo a imagem dos objetos. A parte matemática dos espelhos esféricos, só 2 equações. Então aqui nós temos um espelho qualquer, nós temos o objeto com uma altura O, a imagem com uma altura I, a distância focal chamamos de F, e nós temos que a distância entre o objeto e o espelho é P. A distância entre a imagem e o espelho é P'. Então, conhecendo essa nomenclatura, nós vamos analisar a equação proposta por Gauss. Para que essa equação seja válida, nós temos que obedecer às condições de nitidez de Gauss. E essas condições dizem que os raios incidentes eles devem estar próximos ao eixo principal. E a abertura do espelho, né, já que é um espelho esférico, não deve ser muito grande. Então, satisfeitas as condições de nitidez de Gauss, nós temos que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem que é o P? Distância do objeto até o espelho. E o P', distância da imagem até o espelho. E temos também a equação do aumento linear, que diz que o I sobre o O é igual a menos P' sobre P. I, a altura da imagem. O, a altura do objeto. Mais importante do que essas 2 equações é conhecer os sinais. Sempre que você tiver um espelho côncavo, o foco será positivo. Sempre que você tiver um espelho convexo, o foco será negativo. Sempre que você tiver uma imagem real, o P' é positivo. Sempre que você tiver uma imagem virtual, o P' será negativo. Sempre que você tiver uma imagem direita, o I de imagem é positivo. Sempre que você tiver uma imagem invertida, o I de imagem será negativo. Muita atenção com esses sinais. Por favor, acompanhe a resolução dos exercícios, porque ali a gente complementa a teoria e depois você segue praticando. Valeu, bons estudos e até o futuro!